Muito boa tarde a todos vocês que estão acompanhando mais uma super live aqui do InfoMoney. Eu sou o Thiago Salomão, apresentador e um dos fundadores do Stock Pickers. E hoje a gente vai ter um papo sobre mercados muito importante e interessante nesse momento atual. A gente trouxe aqui um dos sócios e gestores de uma das principais gestoras do Brasil. A gente fala do Brasil, mas já tem atuação no mundo todo. Inclusive, ele nem está aqui no Brasil, né? Ele está baseado em Londres agora. E nesse papo eu vou ter o Fernando Ferreira para me ajudar. Então, sejam bem-vindos. Vocês que estão aí no canal do InfoMoney no YouTube, a gente já está ao vivo, para quem está vendo ao vivo, nessa quarta-feira, 14 de abril de 2021. Essa mais uma das lives da série de super lives que a gente vem trazendo desde a semana passada. Grandes nomes da economia e dos mercados para falar sobre os aprendizados desse tempo de crise e hoje falar também de panorama de mercado. Nosso convidado é o Marcelo Castro, ele que é da SPX, é um dos gestores da SPX, ele ingressou na SPX em janeiro de 2020, é sócio e gestor de portfólio lá com foco em macro global e ênfase em crédito soberano, moedas e taxas de juros de economias de mercados emergentes, principalmente. Ele está no mercado desde 1998, já passou pelo BNP Paribas, pelo Bankers Trust, pela Faro Management, pelo Icatu, e ele vai estar aqui hoje para falar um pouco da cabeça da SPX para o mercado, a SPX que dispensa apresentações, mas vale a pena enfatizar o bom desempenho que os fundos tiveram nesse primeiro trimestre, né? Acompanhando quem tem um fundo multimercado, né? O SPX Raptor teve uma performance de 14,97% no trimestre. O Nimitz, que tem uma volatilidade menor, teve uma performance de 7,39% nesse primeiro trimestre, uma performance muito boa. E a gente vai não só entender o que deu certo nesse primeiro tri, mas o que eles estão fazendo para terem mais resultados positivos daqui para frente. E junto comigo nesse papo, Fernando Ferreira, estrategista-chefe da XP, está aí para me ajudar a deixar esse papo, aliás, um papo de alto nível hoje, né? Porque dois londrinos praticamente, né? Eu sou o único aqui do Condado Raiz, né? A gente tem dois representantes. Ferreira morou muito tempo em Londres quando trabalhava por lá, hoje já virou um garoto do Condado também. Então, Marcelo, voltei a ver o sol depois de alguns anos. Daqui a pouco já dá para ficar bronzeadinho de novo. Bom, Ferreira, brigadão aí por topar esse desafio aí de entrevistar essa super fera. E, Marcelo, só antes para aquecer os motores, conta aí para o pessoal, eu já fiz uma breve apresentação, mas quanto tempo você tem de mercado, como é que está esse pouco mais de um ano na SPX, enfim, conta um pouquinho mais sobre você para a nossa audiência. Antes de mais nada, boa tarde, Thiago Salomão e Fernando Ferreira. Obrigado à XP InfoMoney por organizar isso. Agradeço também a audiência e a atenção. Eu tenho mais ou menos uns 30 anos de mercado. Eu comecei em 1988 como estagiário lá no Garantia, depois eu fui para a Icatu, em 1990, e estou há um ano e 3 meses na SPX, né, depois de ter tido um sabático onde eu, já velho, fui fazer um mestrado acadêmico na London School of Economics, né? E até agora a experiência tem sido, como eu esperava, porém muito favorável, na verdade, até me surpreendeu positivamente com o ambiente colegial e o profissionalismo dos meus sócios, né? Excelente. E você está em Londres agora, né, Marcelo? Eu estou em Londres, aqui do lado do Holland Park. Né? O escritório ainda está restrito, mas a gente volta e meia já vai um pouco no escritório também. Né? Boa. Vou ficar aqui de olho no chat também aqui, mas, Marcelo, acho que uma boa pergunta aí para iniciar o nosso papo. A gente acompanha já a SPX via cartas, entrevistas, e vocês tiveram uma performance muito boa nesse primeiro trimestre. Acredito que o movimento de abertura de juros que a gente tem visto mundo afora foi, em parte, o que favoreceu essa performance. Queria que, de fato, se foi isso mesmo, como é que fica daqui para frente, já que
a gente teve um movimento tão forte de abertura de juros e até para ajudar a direcionar a resposta, se esse mundo dos juros baixos, né, o juro perto de zero, se isso está chegando ao fim, né? Talvez a gente já poderia ver um início do fim em 2020, mas com a pandemia isso tudo acabou trazendo de volta os estímulos aí, mas se a gente pode estar começando a viver um fim da era dos juros baixos. Bom, em longuíssimo prazo, assim, eu diria que a gente vai ter ainda juros baixos durante os próximos 10 anos, tá? Por questões demográficas. As populações estão ficando mais velhas, estão poupando mais, com a expectativa de vida e expectativa de tempo em aposentado crescendo, as pessoas têm que poupar mais, né? Isso tudo gera juros baixos. Porém, no curto prazo, eu estou falando assim, 1, 2 anos, esse momento de juro baixo, eu acho que está tentando terminar. Assim, os bancos centrais estão numa política de o que eu chamaria minimizar arrependimento, ou seja, se você sobe os juros agora, né, e erra, você vai se arrepender de ter subido os juros cedo demais e ter, na verdade, causado uma inflação baixa e voltar à estagnação secular que a gente estava antes da crise. Se você não sobe os juros agora e a inflação sobe e a economia sofre um superaquecimento, você vai ter que subir os juros, vai ter mais volatilidade, porém é um arrependimento menor do que seria o arrependimento de subir os juros de maneira prematura, né? Então, acho que os bancos centrais estão escolhendo esse segundo caminho, ou seja, vamos esperar para realmente ter certeza absoluta que a inflação vai subir para, então, subir os juros. Mas eu acho que, de fato, a gente está saindo dessa pandemia com uma economia com muito impulso, né? Muito estímulo fiscal, as famílias, em geral, pouparam, os balanços familiares estão numa situação favorável. Então, a princípio, o cenário é de uma economia muito forte para 2021 e também 2022 e possivelmente 2023. Só para concluir essa parte da pergunta, né, o FMI acabou de divulgar novas projeções, né? A economia global vai crescer 6%, segundo a FMI, na média do ano contra a média do ano passado. Na ponta, né, ou seja, quarto trimestre contra quarto trimestre, vai crescer 4,4%. E ano que vem vai crescer na ponta, quarto tri contra quarto tri, 4% de novo. E depois a FMI acha que vai crescer 3,3%. Nós, na SPX, a gente está um pouco nessa linha também. Em alguns países mais otimistas, outros menos otimistas, mas, em geral, também com crescimento forte. Mesmo que os bancos centrais não sinalizem aumento de juros esse ano e o próximo ano, o mercado vai precificar alguma coisa. Assim, se eu tivesse que elaborar mais nessa pergunta, eu diria o seguinte: a sinalização pombinha dos bancos centrais, ou seja, a sinalização de política monetária bem frouxa, é baseado nos dados de desemprego e inflação. Por exemplo, com os dados atuais, em 2013, o Banco Central, o Fed, já queria interromper as compras de títulos públicos, né? Ou seja, tinha que fazer o taper, né? Hoje, a gente está com os mesmos números que 2013, desemprego, em a participação no mercado de trabalho, e mesmo assim, o Banco Central, obviamente, não vai fazer taper, né? Vai esperar ainda alguns meses e trimestres, né? Só que o problema é que a sinalização estimulativa do Banco Central é baseada nos dados econômicos e não no calendário, né? Ou seja, em relação aos dados econômicos, esse Banco Central, não só nos Estados Unidos, mas na Europa e no Brasil, vão continuar muito estimulativos. Só que não necessariamente o calendário. Ou seja, se os dados econômicos se acelerarem, os bancos centrais vão ter que, mesmo estando estimulativos, vão ter que fazer uma coisa para reagir a talvez dados mais fortes de inflação e de emprego.
Marcelo, em relação aos juros longos, né? Você acha que, como você bem disse, né, a visão da SPX de vocês é que os juros vão continuar baixos por pelo menos mais 10 anos, né? Agora, nos Estados Unidos, a gente viu as treasuries de 10 anos saindo de 0,5% ao ano e batendo 1,75%, né, muito rápido, enquanto que os juros na Europa e no restante do mundo continuam ou zero ou negativos, né? Então, você já abriu um gap muito grande em relação à renda fixa americana com o restante do mundo. Vocês acham que tem risco dessas taxas longas continuarem subindo ou grande parte desse movimento já deve ter ocorrido? Bom, eu diria que na parte bem longa da curva, por exemplo, pega as taxas a termo, né? 5 anos, a termo 5 anos, né? O pessoal chama de 5-year forward. A taxa a termo, com esses juros da economia americana de agora está em 1,63 no 10 anos, né? Está sinalizando alguma coisa em torno de 2,40, mais ou menos, né? 2,35, 2,40, né? Isso é um nível que parece adequado, ou seja, eu poderia contar uma história que, na verdade, a gente vai ver taxas entre 2026 e 2031 acima de 2,5%, por exemplo, 3%, mas eu também poderia contar também uma narrativa também plausível, onde a taxa vai estar abaixo de 2% entre 2026 e 2031. Então, acho que na parte longa da curva existe muito risco, existe muita incerteza, mas, na média, parece que a parte longa está adequada. Já, eu diria que a parte ali no meio da curva, né, entre, por exemplo, juros para 2023, o mercado sinaliza o Fed Funds, né, a taxa americana, entre 0,75% e 1% no final de 2023. Né? Parece alto, né, porque agora está zero. Né? Mas, na verdade, se a gente pensar, 2023 é muito longe. Né? A inflação, a gente tem uma projeção de inflação americana para esse ano em torno de entre 1,8% e 2%, né? E isso é consenso, é mais ou menos consenso de mercado, só que o consenso é que esse número vai passar por uma alta e já em 2022 vai cair. Né? A gente acha que não cai, a gente acha que, na verdade, a inflação permanece em torno de 2% no ano que vem. Isso com desemprego na faixa de 3,5% no ano que vem nos Estados Unidos, né? Muito, ou seja, é um mercado superaquecido, né? E se continuar nesse crescimento, nesse estímulo monetário e fiscal, em 2023 vai estar mais aquecido ainda, ou seja, eu acho que em algum momento isso vai forçar a mão do Banco Central a ter que remover um pouco de acomodação. Em outras palavras, só pegando esse problema, essa questão por um outro ponto, o juro real atual está na faixa, o juro real hoje, de 5 anos, o mercado sinaliza mais ou menos negativo em 1,70. Tá? Ou seja, você pega, por exemplo, em 2021, o juro é zero, né? E a inflação esperada é 1,8. Tá? Então, é negativo mais ou menos 1,8. Ano que vem, se a situação continuar do jeito que a gente espera, o juro negativo vai estar negativo em 2%, só que com desemprego já em pleno emprego. Né? E se você não fizer nada, né, em 2023, provavelmente o juro real vai estar mais negativo, talvez menor que menos 2%, ou seja, bem negativo, com o mercado de trabalho, sei lá, em 3%, 2,8%. No momento, isso vai forçar a mão do Banco Central e vai subir. E quando subir, né, a gente fala muito qual é a taxa real natural de juros, né? Ou seja, existem grandes incertezas. O Banco Central tem um modelo lá que chama Laubach-Williams, que tenta calcular a taxa real natural. Esse modelo diz uma coisa entre 0,5% positivo. Eu acho alto. Eu acho que a taxa neutra está mais para 0 ou menos 0,5%. Tá? Mesmo assim, se você tiver em 2022 com uma taxa de menos 2%, ainda é muito estimulativo. Então, mesmo se você for para uma taxa de menos 1%, isso já significa um Fed Funds de 1%, né? Ou seja, um aumento de 4 hikes. Né?
e mesmo assim estaria muito estimulativo, né? Nessa medida, eu acho que a parte média da curva, entre 2 e 4 anos, ainda pode precificar. Mas a parte longa, assim, existem motivos que a gente pode até discutir aqui, que levaria essa taxa longa para 3%, e há motivos para que não, para que essa parte longa da curva, né, seja abaixo de 2%. Né? Existe muita incerteza com essa parte longa da curva. Antes de chegar na parte longa da curva, eu queria entender mais como é que essa percepção de uma possível reação do Fed, já que o juro vai estar o juro real tão negativo para uma economia que já não precisa de tanto incentivo, como é que isso se traduz em posições aí dentro da SPX? Sim, a gente, por eu ter falado mesmo do juro real, a gente tem uma ênfase grande nos mercados americanos em apostar que o juro real, esse juro real de menos 1,7%, ou mesmo na parte longa, esse juro real vai subir um pouco. Né? A gente não sabe se o juro real vai subir porque a inflação vai ser mais baixa, né? Ou porque o juro nominal vai ser mais alto. A gente não sabe. Né? Mas a gente acha que esse juro real, nesse nível, ele está muito estimulativo. Então, uma das maneiras da gente operar isso é tomar juro real na faixa de 5 anos e 10 anos, dependendo do momento do mercado, a gente varia entre 5 anos e 10 anos. Né? É uma maneira. A outra forma da gente capturar esse juro real muito baixo e esse crescimento muito forte é em bolsa. Né? A gente tenta se posicionar com uma carteira de ações que se beneficiariam com um crescimento elevado, né? Com um juro real ainda negativo, mas que não depende muito de volatilidade de juros, né? Ou seja, então, por exemplo, ações de tecnologia que tem, que tem um grande impulso no mercado, tem vários fundamentos favoráveis, estão com uma precificação que já depende de baixa volatilidade de juros, né? Então, são posições mais arriscadas do que posições em mercados em ações mais cíclicas, né? Então, a gente tem um debate interno sobre isso até, né? Tem gestor que acha que tecnologia é bom mesmo assim, porque haverá muita demanda e que a volatilidade, como eu falei, na parte longa da curva talvez não será tão alta assim, e tem gestor que prefere se concentrar em mercados mais cíclicos, né? Que vão depender mais de crescimento e menos de juros. Eu, pessoalmente, tenho uma posição, já que eu opero um book multimercado, em ações de Hang Seng, né, que tem 30% de concentração em ação de tecnologia da China. Eu acho que o PL, se você fizer uma conta assim, de PL direitinha, né, bottom-up, você vai chegar em num PL mais ou menos de 30, 35, na média, para esse setor, no Hang Seng, né, entre Tencent, Meituan e Alibaba. E eu acho que é um PL alto? Mas dado as mudanças enormes que a gente está vendo no mundo, e que são mudanças que envolvem setor de tecnologia, eu acho que é um risco bom. Então, depende. Então, eu diria que a gente captura isso via posição de juros, né, juro real, e posição em bolsa, né? E um pouco também em moedas, né? Mas a moeda é mais tático, né? Ou seja, a gente acha que em algum momento, enquanto esse juro real realmente subir, o dólar vai passar por um período de fortalecimento. Enquanto isso não acontecer e o mercado estiver dando o benefício da dúvida para os bancos centrais de que a inflação não vai subir e o Banco Central vai continuar super estimulativo, talvez o dólar pode permanecer fraco, como está agora, né? Mas isso é uma coisa mais especulativa. Marcelo, e qual que é a cabeça de vocês? Vocês falam que vocês não sabem o que vai acontecer, né? O juros sobe ou a inflação volta. Mas qual que eu queria saber um pouquinho da visão de vocês em relação à inflação no mundo, né? A gente está discutindo o mundo antes de aterrissar a conversa um pouco para o Brasil, mas me parece, assim, juro real extremamente negativo, o mundo com uma taxa de crescimento muito forte nos próximos 2 anos, né? Se o FMI estiver certo.
E com os governos dando muito dinheiro para as pessoas e para as empresas, enfim. Então, ano passado a gente viu lá 25 trilhões, né, de estímulos fiscais e monetários, esse ano deve ser coisa de entre 5 a 8, né, eu brinco que a gente está no cenário de banalização dos trilhões, né, agora é trilhão para cá, trilhão para lá, enfim, e as pessoas recebendo cheques direto do governo, assim, é um cenário que me parece extremamente inflacionário, né, vocês veem algum risco da inflação voltar com força e um pouco sair do controle? Porque até agora a inflação que a gente tem visto é a inflação de preços de ativos, né? Então, assim, imóvel está disparando de preço, criptomoedas disparando, as ações também, mas, enfim, a inflação real ainda está ali relativamente controlada. Vocês acham que tem algum risco da inflação nesse cenário sair um pouco do controle? Eu acho que tem um risco não diria sair do controle, mas acho que tem um risco, sim, de que a inflação suba e chegue a níveis que deixem os bancos centrais desconfortáveis, e eles vão acabar reagindo, né? E isso possa gerar uma certa volatilidade nos mercados, né? Porque vai ser, como os brasileiros falam, um cavalo de pau, né? Ou seja, de repente eles vão ter que fazer uma mudança abrupta na direção. Não diria que seria sair de controle, porque se a inflação passar de 2% para 3%, não parece, do ponto de vista econômico, uma coisa horrível, né? Mas o problema é o seguinte, vamos falar de novo da taxa real neutra, né? Vamos supor que a taxa real neutra ainda seja negativa em 0,5%, né? E vamos supor que a inflação esteja em 3%. Nesse caso, você tem que reduzir a inflação de 3 para 2, né? Então, se você puser o juro em 2,5%, o Fed Funds em 2,5%, está na taxa neutra, né? 2,5% contra 3% de inflação é taxa neutra, de -0,5%, que é a nossa hipótese, né? Isso não é suficiente para reduzir a inflação, isso é só suficiente para manter em 3% a inflação. Então, você tem que botar a taxa de real neutra acima... Não, desculpa. Você tem que botar a taxa de juro real de mercado acima da neutra. Então, você tem que botar um juro nominal de 3%, de repente, 2,75%, né? E isso vai ser uma surpresa muito grande para o mercado, né? Apesar de, talvez, para a economia ser uma coisa favorável, porque a economia vai estar crescendo a taxas elevadas e o desemprego vai estar muito baixo. Então, para as pessoas, pode ser uma coisa boa. Eu vejo esse cenário de inflação batendo 3%. Olha, eu diria o seguinte, eu vejo esse cenário, mas eu ainda não tenho informação suficiente para apostar nisso. Essa seria a minha resposta, tá? Por que eu vejo esse cenário? E me interrompa se eu estiver falando demais, tá? Porque isso é uma discussão que me apaixona, tá? Então, de repente, eu posso falar demais. Por que eu vejo esse cenário de inflação subir? Porque eu em LSI eu tive um professor que é em português, que é brilhante, o Ricardo Reis, né? E ele falava assim, olha, todos esses modelos que você estuda de inflação, na verdade, tem 4 enfoques. E os 4 enfoques são complementares. Eles não são inconsistentes, eles são complementares. São o enfoque da regra de Taylor, que seria o juro real, o enfoque da curva de Phillips, o enfoque da teoria fiscal do nível de preço e o enfoque quantitativo da moeda. São os 4 enfoques. E se você pensar em inflação por cada um desses enfoques, o risco é para cima. Por exemplo, o juro real. O juro real, como eu falei, está muito baixo, né? Está historicamente muito baixo. Tá bom, a gente pode ir para um cenário tipo Japão, que mesmo com o juro real muito baixo, a inflação vai para o zero e as pessoas querem ficar super avessas a risco. Não parece que está acontecendo isso agora. Então, pelo lado do juro real sinaliza uma inflação com risco para cima, porque historicamente o juro real está muito baixo. Do enfoque da teoria quantitativa da moeda, ou seja, se você é um cara que acredita que M vezes V é igual P vezes Q, né? Moeda vezes velocidade igual ao preço médio das coisas e a quantidade, né? Também o estímulo monetário que a gente está tendo é sem precedentes, né? Em 5 meses, os bancos centrais elevaram os seus balanços, o que fizeram em 8 anos de QE na grande recessão de 2008, né? 2009. Então, do lado da moeda, né? Também o risco, pelo menos nos Estados Unidos, é para cima, né?
E no Brasil também a moeda também subiu muito, o M3, né? Bom, se você olhar do ponto de vista da teoria fiscal do nível de preços, essa é a teoria do seguinte, que se você não consegue financiar a sua dívida gerando superávit primários, você acaba imprimindo dinheiro, né? E aí, algum momento, essa emissão monetária vai levar o nível de preços para cima, de forma que diminua o valor presente real da dívida. Ou seja, se a dívida é muito grande e você não consegue trazê-la para baixo via geração de superávit primário, e se você não consegue rolar, você acaba trazendo ela para baixo via inflação mais alta, aceleração da inflação. Essa é a teoria fiscal. E, realmente, eu diria que, no caso dos Estados Unidos, subiu muito, né? Está em 100%, e as estimativas do Congresso, da Comissão do Congresso, diz que vai chegar a 200%, estão muito elevadas. Mas, vamos lá, vamos dar o benefício da dúvida para os Estados Unidos. Mas, em alguns países, né, esse nível está muito alto. Infelizmente, o Brasil é um deles, a África do Sul também, Índia, o nível está muito alto. Então, diria que... E nos Estados Unidos, apesar da gente dar o benefício da dúvida para os Estados Unidos, né, salta aos olhos. Então, o risco é que realmente a inflação suba, né? Tem ainda a questão da China, que eleva esse risco, mas isso a gente pode falar depois. E o terceiro é a curva de Phillips. Realmente, aí na curva de Phillips, o desemprego ainda está muito elevado. Então, a curva de Phillips é que mede a inflação em relação, para explicar para a audiência, né? Sim, a curva de Phillips é o seguinte, que olha, ela fala, olha, existe uma coisa chamada o desemprego ou hiato do produto, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Quer dizer, na verdade, existe uma lei que o pessoal chama Okun Law, que relaciona hiato do produto a desemprego, né? Então, fala, olha, se as pessoas estão sem emprego, elas vão exigir um salário real mais baixo para trabalhar. Sabe? E se a economia começa a ficar em pleno emprego, fica mais difícil, você começa a ter que roubar o funcionário do teu competidor, e para isso tem que pagar um salário mais alto, fica mais difícil achar pessoas qualificadas, então você não quer perder mão de obra, então você leva também o salário dos seus funcionários, né? Isso tudo leva, então, na verdade, a uma maior poder de barganha dos trabalhadores. O ponto é que agora tem muito desemprego ainda. Então, você pode falar, olha, do ponto de vista de curva de Phillips, né, a inflação ainda não teria motivo para subir. É isso que as pessoas estão se apegando muito. Isso é verdade esse ano, mas, como eu falei, ano que vem, ou seja, a gente já tem uma previsão de 4,5% de taxa de desemprego para o final do ano, está em 6%, né? E 3,5% já para algum momento em 2022, que era o nível que estava antes da pandemia, que era um nível considerado já de sobreaquecimento, né? Então, do ponto de vista de curva de Phillips, você pode fazer uma historinha que a inflação é baixa agora, mas vai ter pressão ano que vem. Ainda tem uma coisa muito mais técnica, isso eu não queria entrar em detalhes, mas é bom a audiência saber o seguinte, que se você derivar a curva de Phillips a partir de fundamentos microeconômicos, ou seja, você chegar, como é que as empresas formam preços, como é que as pessoas resolvem trabalhar, ou seja, o que a gente fala, fundamentos microeconômicos, o que você prova é que a curva de Phillips é baseada em custo marginal. Custo marginal, não é nível de desemprego, não é hiato do produto, é custo marginal. E aí, para simplificar, os economistas falam, não, mas custo marginal depende do desemprego, está correlacionado com o desemprego, está correlacionado com o hiato do produto. Tudo bem. Mas só que a gente está numa situação muito diferente. A gente não, qualquer hipótese nova que a gente faz, pode gerar consequências, pode gerar surpresas. Eu acho que essa hipótese de que custo marginal está ligado a desemprego ou hiato do produto vale em situações normais. Na situação que a gente está, eu vejo o custo marginal subindo, por questões aí de China, ou seja, o que a gente chama de substituição de importação, né? Você agora quer produzir semicondutores nos Estados Unidos, você não quer mais produzir na China, você não quer mais produzir na Coreia ou em Taiwan, você quer produzir nos Estados Unidos, né? Você está realocando as linhas de produção mundiais, isso gera aumento de custo marginal. O Biden está querendo aumentar o salário mínimo para $15, isso também aumenta o custo marginal, e por aí vai. Tem guerra comercial também, né? Aumento das barreiras, enfim, acho que sim, o custo de mão de obra médio deve aumentar, né? Exatamente. Se a globalização reduziu o custo marginal no mundo inteiro nos últimos 10 anos,
essa guerra comercial, como o chinês chama de dual circulation, né? Ou seja, circulação dual de produtos, né? Isso vai gerar uma segmentação de mercado que eleva custo. Então, acho que isso, fora o fato também que houve, na verdade, concentração de indústria, né? Ou seja, as indústrias que não quebraram durante a pandemia são indústrias que têm condição de colocar preço, né? De formação de preço. Essas indústrias agora, com a demanda aumentando, elas vão ter mais gordura para aumentar a margem, né? Mais uma oportunidade de aumentar a margem. Então, acho que isso tudo gera, sim, um risco para essa inflação subir. É difícil falar isso porque não é consenso de mercado e é uma coisa muito não familiar, né? E a natureza humana associa o que não é familiar a improvável. Em familiar faz tempo que não acontece, né? Então as pessoas esqueceram no mundo desenvolvido o que é inflação, né? Então, enfim. Mas acho que tem que olhar esse espaço com muito cuidado, né? Do lado, deixa só para não fazer o papel de hawk, né? De corvo, né? Do lado mais otimista para a inflação, o pessoal fala, não, olha, na verdade, há muita incerteza, a epidemia não terminou, a gente não sabe como vai acontecer e porque as expectativas de inflação estão muito bem ancoradas, as pessoas têm uma memória de 20 anos de inflação baixa. Então, isso tudo, na verdade, as pessoas que estão no outro campo falam, não, realmente agora vai ter uma certa volatilidade de preços, porque as economias estão abrindo, então você tem acomodação de estoques e tudo, de margens, mas passando isso tudo, a situação vai acalmar. Então, seria essa visão. O que a gente pode ter certeza é que vai ter uma alta de preços. Né? Se vai acalmar ou não vai, isso é questão de suposição. Né? Marcelo, vamos trazer essa mesma discussão agora mais para o mundo dos emergentes, porque se os desenvolvidos aí nem têm memória da inflação, aqui no Brasil essa memória está voltando cada vez mais forte, e até pela sua experiência aí acompanhando mercados emergentes, você pode ter uma visão, trazer uma visão não só absoluta, né, do Brasil, mas uma visão relativa, né, de como que o Brasil está em relação a outros emergentes, né, e eu queria que você falasse um pouco desse cenário atual, né, trazendo esse mundo de estímulos, desemprego caindo, mas as economias desenvolvidas crescendo, mas aqui no Brasil, principalmente, a situação bem diferente, principalmente se olhar para juros e inflação. Já chegamos a discutir se o Banco Central estava certo em manter os juros, ele voltou a subir. Agora a discussão é se ele está subindo no ritmo certo. Enfim, como é que está a sua visão aí dentro de juros e inflação para o Brasil, trazendo esse paralelo com emergentes? Ok. Antes de mais nada, queria dizer o seguinte, que a situação do Brasil é muito triste, tá? A gente não pode ser frio em discutir o que está acontecendo no Brasil com essas infecções e essas mortes todas, tá? É muito triste, tá? Todos nós temos amigos e parentes que passam por dificuldades. Então, realmente é difícil discutir Brasil sem se emocionar e é difícil também tentar discutir com frieza uma coisa que é tão próxima, né? Mas, bom, falando isso, o Brasil cometeu alguns erros estratégicos, né? O Brasil tem uma tradição de vacinação muito boa, né? É capaz de vacinar para vacina de pólio, sei lá, todas as crianças em 2, 3 dias, né? Ou seja, esses postos de saúde são uma coisa que funciona no Brasil. Então, foi realmente uma pena em que o Brasil não se municiou com vacinas, né? Quando era meio que claro que seria uma pandemia mundial e vacina seria uma coisa importante, né? Bom, mas como é que eu vejo a situação atual? Bom, eu acho que o problema do lockdown, né, do confinamento, vai atrasar um pouco o crescimento do Brasil, da retomada do Brasil em relação ao resto do mundo, né? Então, a gente está revisando as nossas expectativas para baixo de Brasil. Agora, eu não vou dizer exatamente qual é a expectativa agora da SPX, porque a gente andou revisando para baixo. A gente chegou a ter até 4% e agora está bem abaixo disso, o crescimento do PIB no Brasil para esse ano, né,
devido ao mau desempenho em primeiro e no segundo trimestre, que a gente espera. A boa notícia é que vai chegar a vacina, né? Então, a gente acredita que até final do ano, toda a população adulta acima de 18 anos terá a sua vacina no Brasil, né? Esse é o lado positivo, né? Com relação à inflação, realmente, a inflação está alta, né? Está aí sinalizando 7%, ou seja, o IPCA, ano contra ano, vai chegar em alguma coisa, vai ter um pico aí entre 7% e 8%, e depois vai baixar para alguma coisa aí de, talvez, 4,5% para o final do ano, né? Ou seja, com juros subindo na próxima reunião mais 0,75, vai estar um juros de 3,5%, com uma inflação rodando agora, né, ano contra ano, a 7,5%, 7%, e nos núcleos 4,5%, ainda é um juro real muito baixo. Tá? Nosso cenário ainda, nossa pesquisa macro ainda sinaliza uma inflação ainda cadente para 2022, desses níveis, né, mas com um grau de incerteza elevado. Né? Então, com relação a juros, né, a gente acha que é um ciclo de 0,75 que vai permanecer. Talvez deveria subir um pouco mais rápido se não fosse a questão sanitária e a questão do desemprego, né, que é muito séria. Né? Então, acho que o Banco Central está correto agora em subir só 0,75 por reunião, dada a vista a situação da economia que ainda está muito frágil. Né? Bom, mas a gente acha que para em torno de alguma coisa de 4,5%, 5% Selic. É um ciclo. Agora, obviamente, que a curva está sinalizando coisa muito mais elevada, né? Ou seja, está lá nos juros mais longos, chega a 10%, né? O termo lá dos 2026 está em 10%. A inflação, a inflação implícita nas NTNBs estão na faixa de 4,80%, né? Isso dá um juro real de 5%, que a gente acha muito elevado. Então, o que a gente acha bom na verdade, a gente está tomando o juro real lá fora, mas no Brasil a gente está aplicado em juro real, porque a gente acha que esse juro de 5% real é muito alto, né? Por várias razões. Primeiro, porque a economia ainda está muito frágil, e segundo, que se você pagar 5% de juro real em toda a dívida de 100% do PIB, vai ter um problema também de custo da dívida, né? Então, acho que, de um jeito ou de outro, esse juro real de 5% não é consistente com o que a economia aguenta pagar, né? Seria uma coisa mais, provavelmente, de 3,5%, 3%. Tá? Então, as nossas apostas, nossos posicionamentos, no fundo, são mais realmente em juro real. Tá? Em bolsa, a questão é a seguinte, né? Você tem ações que estão com uma geração de caixa forte, e que o câmbio fraco, na verdade, ajuda, né, essas empresas, tipo Vale, mesmo Petrobras, e você tem outras empresas de supermercado que estão também com um preço bom. Então, existem empresas que já colocam esse cenário de economia fraca, né, e juros subindo, né? Então, a gente tem um pouco dessas ações, né? Mas é muito tático, porque realmente a questão fiscal e a questão política estão muito sem definição, né? Ou seja, a gente tem que realmente ou seja, tentar resolver essa questão da política fiscal. A gente não pode continuar gerando déficits primários, né? Quando a gente tem uma dívida de beirando, agora está em 90% do PIB, né? Mas se continuar nesse ritmo, vai chegar próximo a 100% do PIB em alguns anos, né? A gente não pode se furtar dessa discussão, né? E a gente não vê nenhum dos grandes candidatos aí que estão aí nas pesquisas para ano que vem, para as eleições, com a vontade política de realmente cortar despesa, aumentar imposto, né? Para resolver esse problema fiscal. Isso gera uma incerteza muito grande com relação à inflação futura. Como eu falei, a gente está... Na nossa análise, a inflação de 2022 vai ser mais baixa
que 2021, mas existe uma incerteza muito grande em relação a isso. Por isso que a gente prefere estar aplicado em juro real do que juro nominal. E nem só em relação aos candidatos à eleição do ano que vem, né, Marcelo? Acho que mesmo hoje em dia esse consenso é difícil de encontrar, né? Mesmo dentro do governo, dentro do Congresso. Assim, eu acho que um exemplo claro é que a gente ainda não conseguiu aprovar o orçamento de 2021, né? E a gente está chegando quase em maio. Agora, pessoal, para quem diz, né, que a SPX é sempre negativa com o Brasil, enfim, com base nas entrevistas do Xavier, acho que tem um ponto interessante, né, da fala do Marcelo, que eles estão aplicados em juro real no Brasil, ou seja, esperando que o juro real até caia, né, no Brasil. Agora, o pré-fixado, você acha ainda arriscado, dado esse risco de volatilidade, essa incerteza fiscal, Marcelo, dos títulos pré? E só para aproveitar, já incluir na resposta, até pelo fato do Marcelo ser muito didático na explicação, até explicar qual a diferença entre estar posicionado no juro real e no juro nominal, né? Até para quem acompanha, investe via fundos, né? Vê os gestores falando isso, mas talvez não saiba na prática o que muda isso. Sim. Bom, muito bem. Posicionado no juro nominal significa que a gente está comprando aí um título prefixado, uma NTNF, né? Um título prefixado que, por exemplo, está com uma taxa de 6%. Né? E se o Banco Central sobe os juros nesse período do título, né? Por exemplo, um título de 3 anos, né? 6%, 7%. Se o Banco Central sobe os juros, o Selic, até 5%, né? Na verdade, você está ganhando 2%, né? Porque você está ganhando 7% e, na verdade, se você estivesse no DI, né, no multimercado, no fundo DI, sem risco nenhum, né, você estaria ganhando 5%. Então, esses 2% que você está ganhando seria a mais do CDI. Né? Então, seria CDI mais 2% ao ano, que você vai ganhar no final do período, se você estiver certo e o Banco Central só subir 5%. Então, estar posicionado em juro nominal significa que você acha que o juro nominal, no período onde você está com o seu título pré-fixado, vai ser menor do que esse título está indicando. O título indica 7 e você acha que vai ser menos que isso. Né? Já no juro real, é diferente. Você está, na verdade, achando que o juro, descontando a inflação, vai ser mais baixo. Né? Então, por exemplo, no longo prazo dá 5%, mas NTNB, suponhamos que esteja na faixa de... Está mais baixo que isso, né? Eu não vi... Bom, de novo, vamos supor que uma NTNB tem um juro real de 4%, por exemplo, tá? E você compra essa TND por 5 anos. A inflação em 5 anos foi 5% também, né? Não foi 5%. Então, você, na verdade, ganhou um juro de, no total, 9%. 4% de real, mais 5% de inflação, você ganhou 9% de juro total, né? Mas vamos supor o seguinte, que... vamos supor, então, você ganhou 9%. Né? Isso é melhor do que o juro pré-fixado, que está em 7%. Né? Então, ou seja, a diferença do juro real e juro nominal seria essa. Agora, o juro real, na verdade, depende da inflação. Né? Então, a conta é mais complicada. Né? Suponha que, por exemplo, você está com um juro real a 4% NTNB. Né? E a inflação ficou baixinha, ficou em 3,5%. Né? Então, em vez de você ganhar 9%, você vai ganhar só 7,5%. Né? Que já é um nível que, provavelmente, no pré-fixado para 5 anos, você vai ter uma taxa mais alta. Né? Então, se a inflação for baixa, não vale a pena você estar no juro real. Vale mais a pena você estar no juro nominal. Né? Eu não sei se eu consegui ser claro nisso. Não, conseguiu, porque acho que deu para entender que a posição no juro real está mais, vamos dizer, protegida para o seu desarranjo da inflação. Né? Se a inflação andar mais, você vai estar mais protegido. E esse é um ponto importante, Salomão, porque que a gente acha que o risco de inflação é para cima no Brasil, infelizmente. Né? A gente, apesar de estar nossa área de pesquisa sinalizando uma inflação mais baixa em 2022, a gente acha que o risco, todo esse risco fiscal, é que, na verdade, o Banco Central não consiga
subir os juros para o nível necessário para segurar a inflação, dado a pressão do lado fiscal e as expectativas. E com isso, na verdade, vamos supor que a inflação fique 5%, né, para o horizonte. Né? Então, esse é um risco que eu acho que é um risco importante. Tá? Existe uma assimetria na inflação. Né? Existe um risco de assimetria na inflação, ou seja, ela pode ir para 3,5%, que é a meta, mas pode ir para 5%, 6%, se for um cenário de descontrole. Já vimos isso no passado, recente. Né? Então, por existir uma assimetria, o juro real, a NTN-B, protege o investidor melhor do que o juro nominal. E a pergunta do Ferreira, não sei se que o Ferreira tinha perguntado do pré. Sim, eu não lembro. Pode repetir, por favor, Ferreira? Não, por que vocês estavam aplicado em juro real e não no pré, mas acho que está claro. Assim, né? Porque a gente vê uma assimetria grande, importante na inflação. Então, o pré é muito tentador, tá? Eu mesmo, volta e meia, comprei esse pré, 10% lá, falei, meu Deus do céu, será que vai dar isso tudo? Né? Mas é difícil precificar esse risco de cauda, né? O que a gente chama de risco de cauda, né? Risco na parte mais longe da distribuição de probabilidade, a cauda da probabilidade. Né? É muito difícil precificar isso. Então, eu prefiro não receber no juro nominal. Quando me faz essa pergunta nas lives, Marcelo, eu falo, bom, se você me explicar se você me dizer qual vai ser o cenário fiscal do Brasil daqui até 2025, eu consigo te responder, né? Se o pré, tem muita incerteza, né? Então, claramente tem muito prêmio nessa curva, mas, enfim, a incerteza é grande, né? Então, para o investidor que vai segurar esse título até o vencimento, né, é um excelente investimento. Agora, para um fundo, né, que precisa marcar essas posições a mercado, né, todos os dias na cota, né, aí é um risco enorme de correr. Exatamente. E um outro ponto que perguntam bastante em relação ao Brasil, Marcelo, é essa dicotomia em relação à moeda, juros, né, precificando um cenário muito preocupante para o Brasil em relação à Bolsa. Né? A Bolsa ia a 120 mil pontos, né, fazendo novas máximas. Enfim, quem que está errado na visão de vocês, ou os três estão certos? Né? Qual que é a cabeça de vocês? Existe essa máxima, né? Como é que é mesmo? Investidores de bolsa são de Vênus, investidores de renda fixa são de Marte, né? Em volta e meia eles não se comunicam, né? Quem está errado? Bom, tentar dar uma resposta curta primeiro. Entre juros, câmbio e bolsa, quem está errado? Eu arriscaria dizer que quem está errado... Eu acho que quem está errado é os juros, sabe? Eu diria que o juros está errado. Né? Esse juro nominal ou tem que ser mais baixo, ou alguma coisa vai acontecer. Eu acho que o juro é que está errado. Tá? Tem muito prêmio. Se acontecer esse prêmio todo, se a gente tiver que... Se o Banco Central tiver tudo... Desculpa. Se o Banco Central tiver que subir todo o juro que está precificado na curva pré, aí realmente a Bolsa vai cair. Não tem jeito. Entendeu? Mas eu ainda acho que o milagre vai acontecer e vai... Eu acho que os políticos brasileiros não vão querer destruir esse mecanismo, que lhes é muito favorável, não vão querer destruir o ganha-pão, e quando chegar... algum momento eles vão ter que fazer... A gente já viu que quando tem uma crise, né, o Brasil tem reagido bem, né, tem reagido com reformas do lado certo, né, do lado certo. Então, eu diria que a resposta curta, eu acho que o juro é que está errado. Tá? Agora, a resposta longa é a seguinte: muito ativo na Bolsa se protege de uma certa forma contra a inflação, né? Ou seja, você tem ações de empresas de mercadorias, tem ações exportadoras, tem bancos, né? Tem muita ação cujas empresas, né, se protegem da alta da inflação. Então, ou seja, a Bolsa, dependendo do seu portfólio, né, ela pode
pode oferecer alguma proteção em relação à inflação, à incerteza do lado fiscal, né? Além disso, na Bolsa, a Bolsa tem estado bem sustentada por fluxo de estrangeiros também, né? Porque com essa situação que eu falei lá fora, de juro real tão baixo, né, algum dinheiro acaba respingando para o mercado emergente, né, e acaba indo, e os fundos internacionais têm que alugar alguma coisa em Brasil. E a gente, de fato, vê compras de investidores, né, para o mercado brasileiro. Por exemplo, teve uma debênture da Vale Rio Doce ontem, né, que o cupom é interessante, que paga até em função do preço das receitas da Vale com minério de ferro, né? E a participação internacional nessa debênture foi muito elevada mesmo, tá? Então, mais da metade. Então, quer dizer, de fato, alguns ativos de bolsa e ligados à bolsa têm uma participação também de estrangeiros, né? E isso, então, está sustentando a bolsa. O câmbio no Brasil está no nível muito barato, né? A gente vê o conta corrente está próximo de equilíbrio, a gente sinaliza equilíbrio para esse ano e um pequeno déficit para 2022, né? Normalmente o Brasil trabalha com déficit em conta corrente, né? E déficit em balança comercial. Não é o caso agora. Ou seja, mostra então que o câmbio do Brasil está barato, né? Mas o câmbio do Brasil vai continuar barato enquanto o juro real brasileiro estiver muito negativo, né? O juro real de um ano, né? Ou seja, com Selic aí sinalizando 4,5%, com inflação de 4,5%, é um juro real de zero. É um juro real onde o brasileiro olha para isso e prefere, de repente, comprar ações americanas, comprar GameStop, ou, sei lá, comprar Bitcoin, né? Ouro, qualquer coisa, né? Ou seja, é um juro real que não estimula a poupança em ativos brasileiros, né? A não ser que você estenda prazos, né? Então, acho que é por isso que o câmbio também fica nesse nível muito barato, né? Só 2 comentários aí da resposta do Marcelo. Acho que é uma frase que eu já ouvi de muitos gestores aí que passaram pelos Stock Pickers, não sei quem é o autor, e talvez não sei nem se é o gestor, falou de outra pessoa, mas que fala muito que o Brasil é o país nota 5, né, o país da conversão à média, né, que você até falou, em momentos de crise o Brasil acabou fazendo bem as coisas. Parece que, na verdade, só voltou para a média, né? Assim como quando ele está muito bem, ele acaba voltando, tipo o aluno que está tirando muita nota boa e dá uma sossegada para voltar para a média. Só que essa parte dos juros, aí até a minha pergunta, queria saber o quanto você acha que isso afeta a Bolsa, porque boa parte dos stock pickers também, os investidores de ações, eles acreditam que vai ter uma alta de juros e seria até uma alta, vamos dizer, saudável, né, controlando uma possível inflação, com o Brasil voltando a crescer, mas talvez o mercado está esperando ali um juro para 4,5%, 5%, 5,5%. Qual seria o patamar de juros, pensando, para facilitar a pergunta, pensando até o final do ano que vem, qual seria o patamar de juros que começaria a estressar o mercado de ações? Tipo, acima daqui, o mercado de ações, como você falou, né, a Bolsa vai começar a sentir. Você consegue ver um limiar? Talvez algo assim, acima de 5,5%, 6% nominal, né? Aí você começa a ter um juro real de 2%. Isso não está sendo esperado, eu acho. Lembra o seguinte, que esse juro nominal que está precificado nas curvas de DI é uma média de vários cenários, né? Uma média grande. É uma esperança matemática, né? Como a gente fala. Ou seja, o juro mais provável revelado no mercado DI deve ser uma coisa de 5,5%, 6%. O resto é risco de cauda, né? Tem lá um risco pequenininho de 1%, 2% de juro de 10%, juro de 11%, 12%, e um pouquinho também de juro de 4%, entendeu? Então, acho que ou seja, o cenário mais provável revelado, né, na curva de juros talvez seja um juro de 5,5%, uma coisa assim. Então, acima disso, acho que começa a gerar um certo desconforto, sim. Então, até porque você vai estar com um juro real de 2%, né? E aí pode gerar um certo desconforto. Essa é a minha opinião muito particular, tá? Assim, meio de bate-pronto a sua pergunta. Né? Tá ótimo. É assim que a gente gosta.
O Ferreira, não sei se você tem mais alguma pergunta, mas já fui informado aí que o nosso horário tá terminando. Eu tinha mais uma pergunta sobre emergentes, e aí se o Ferreira quiser depois emendar alguma ou puxar alguma do chat. A minha pergunta é mais aproveitando a sua própria experiência acompanhando mercados emergentes, se tem alguma outra economia que está presente no portfólio da SPX de maneira significativa, ou até alguém ali que, não vou falar para fazer um alento ao Brasil, mas que não está numa situação talvez pior que o Brasil, ou mais desconfortável, o Brasil hoje, talvez ali pela análise de risco, seja o país que traz mais desconforto aí na posição. Sim. Bom, a gente tem uma posição importante em Índia, apostando que os juros vai subir na Índia, tá? Ou seja, a Índia agora está sendo, ou seja, o problema das infecções agora está muito grave na Índia, mas os juros para o ano que vem tem uma sinalização de 4,5%, a inflação lá está entre 4 e 5, a gente acha que é muito baixa, então a gente está tomando juros na Índia, tá? Não é uma posição negativa na Índia, é só uma coisa técnica, porque a gente acha que os juros lá está muito baixo, né? Isso um mercado emergente. Outro mercado emergente que a gente tem alguma coisa, a gente tem posições mais no lado favorável nos países do nordeste da Ásia, Coreia, Taiwan e China, né? Então, são países que têm fundamentos favoráveis, se beneficiam com a onda de semicondutores, no caso de Coreia e Taiwan. Então, são países que a gente está, na verdade, longo na moeda desses países, tá? Então, são países que a gente está com mais... E também, no meu caso, no meu portfólio, na SPX, eu também tenho ações da China, né? Então, países que estão com mais problemas que o Brasil, tem a Turquia, né, que está uma situação bem difícil na Turquia. A gente agora, no momento, está sem posição lá, mas já tivemos posição de short, Turquia, né? O risco de crédito da Turquia está o dobro do risco de crédito do Brasil, até está um nível talvez alto demais, seria talvez o caso, a gente está fazendo pesquisa econômica e, na verdade, comprar um pouco desse crédito até, porque o Brasil, né, a taxa de prêmio de risco que o Brasil paga é 2%, na Turquia é 4%, acima do Tesouro americano, né? Então, pode ser tá elevado demais, né? Ainda assim, eu até disse isso no Morning Call hoje aqui, a nossa moeda, o real, caiu tanto quanto o peso argentino e caiu mais até do que a lira turca, né? Então, assim, é impressionante, né, o real ter performado tão mal, né, em relação ao dólar. Qual a visão de vocês em relação ao dólar em si, né? Você mencionou que o real, e essa é a última pergunta, sei que a gente está passando do tempo, mas aqui o bate-papo está muito bom, que o real em relação ao dólar está desvalorizado, vocês acham que pode apreciar um pouquinho, mas o dólar em relação a outras moedas, qual é a cabeça de vocês? O dólar, para este ano, a gente acredita que, em algum momento, toda a nossa discussão de inflação, de risco de inflação e de bancos centrais, a gente acredita que, em algum momento, o Fed vai ter que remover um pouco dessa acomodação monetária. E vai fazer isso enquanto que o Banco Central Europeu provavelmente não vai fazer nada, né? Ele vai continuar comprando títulos normalmente porque a situação tá pior. Então, a nossa visão para o ano é de dólar mais forte, né? No curto prazo, o que está acontecendo é que as pessoas estão mais entusiasmadas, as surpresas econômicas estão vindo mais do lado da Europa do que dos Estados Unidos, e com isso, então, está favorecendo o euro no curto prazo. Você vê hoje, por exemplo, o juro europeu abrindo mais do que o juro americano, e também esse problema com esse atraso na vacina da Johnson & Johnson, né, também mostrou que a vacinação não é uma panaceia. Ou seja, é difícil ter soluções simples para problemas complexos. Então, a vacina talvez não seja a solução, e com isso o mercado também precificou menos crescimento nos Estados Unidos e o dólar enfraqueceu.
mas a gente acha que para o ano de 2021 o risco é de dólar mais forte, porque os Estados Unidos ainda vai ser o país que mais vai crescer. Na verdade, é o único país, segundo a FMI, é o único país que em 2022 vai estar com o PIB acima do que o PIB que o FMI previa antes da crise. Ou seja, você pega as previsões de PIB, nível de PIB, antes da crise, em dezembro de 2019, vê como estão as previsões de nível de PIB hoje. O único PIB que está acima é os Estados Unidos. O resto está tudo abaixo, incluindo China. Tá? Então, mostra que, na verdade, a reação fiscal e monetária dos Estados Unidos foi tão grande que mais que compensou os efeitos nocivos da pandemia, por causa dos Estados Unidos. Ô Marcelo, tem que trazer uma pergunta aqui da audiência, que sim, a gente está com mais de 350 pessoas acompanhando a live, agradecer, né? Foi um horário extraordinário nas nossas super lives, mas uma pessoa deixou um comentário aqui, e é uma baita pessoa, né? Não só profissional como pessoal, o Arthur Wickman, que é o CIO da XP Private, ele deixou um comentário aqui querendo saber a sua opinião sobre o juro neutro no Brasil. Ele falou: fala, Marcelo, com a piora fiscal, quanto vocês assumem que subiu o juro neutro no Brasil? Retomando aquele papo que a gente teve antes sobre o juro neutro. Tem essa resposta aí na ponta da língua? Bom, Arthur, oi Arthur, tudo bem? O Arthur sempre com perguntas difíceis, né? Sempre. Bom, antes da crise, em 2020, a gente calculava o juro real neutro brasileiro em 2,65, 2,5, tá? Isso antes da crise. Nós não, isso mais ou menos em fevereiro, tá? A gente tinha esse número, juro real neutro de 2,5. Eu não sei dizer, eu tenho a impressão que é um pouco mais baixo que isso, porque acho que com a dívida maior, talvez você gere mais incerteza, talvez o juro real neutro seja abaixo desse nível que a gente estimou de 2,65. Mas a última opinião oficial da casa era 2,65 de juro real neutro. Assim, esse juro real neutro, como o Arthur sabe bem, depende de várias coisas. Por exemplo, se você tem uma despesa fiscal maior, provavelmente o juro real neutro sobe, né? Por outro lado, à medida que a população brasileira envelhece, né, você vai ter uma necessidade maior de poupança, e isso talvez leve ao juro real neutro cair. Também, se a alavancagem, se as empresas brasileiras têm mais dívida, né, isso também normalmente leva a um juro real mais baixo, né? Ou seja, por quê? Porque as pessoas mais endividadas aumentam a potência da política monetária. Então, eu arriscaria que seria um pouco abaixo desse nível que a gente calculou no ano passado, Arthur. Boa, já até fui confirmar com o Arthur, o próprio, para ver se era ele mesmo, um homônimo. Ele falou que é ele sim, está acompanhando, mandou um abraço, falou que é amigo de longa data aí do Marcelo. E, Ferreira, você tem mais alguma pergunta? Ou... Não, só queria agradecer a aula do Marcelo, foi incrível o bate-papo. Só uma coisa que eu queria falar, que faltou uma pergunta, rapidamente. Eu acho que o que vai determinar os próximos 10 anos do mundo é essa relação dos Estados Unidos contra a China, tá? Então, se posso... A gente convida para uma próxima live, né? Que isso vai ser muito importante também. Dá para fazer mais 2 horas de bate-papo. Mas qual o seu mood sobre isso? Está otimista ou pessimista em relação a isso? Não, eu estou otimista porque acho que o efeito para a economia vai ser positivo. Nada como uma boa ameaça de guerra para concentrar corações e mentes de todo mundo e obrigar as pessoas a trabalhar e investir em tecnologia e infraestrutura. A coisa ruim é porque, realmente, à medida que a China se fortaleça, eu vejo no final dessa década uma anexação de Taiwan.
Assim, eu acho que como a Rússia anexou Crimeia, eles vão anexar Taiwan. É uma questão meio que tá dado isso. Resta saber se vai ter derramamento de sangue ou não. Ô, Marcelo, então, para finalizar, uma pergunta mais fora do mercado, tá? Porque como a gente está fazendo essa série, porque um ano atrás todos começaram a implementar essa cultura do home office aqui na XP e no mercado como um todo, queria ouvir de você, né, um cara que está tanto tempo no mercado, né, uma experiência tão longa, e chegou na SPX, que já é uma super gestora, talvez uma das mais importantes do Brasil, a empresa já feita, e você pegou, né, todo esse início, você chegou em janeiro do ano passado, e aí já começamos esse início você pegou todo esse ciclo de pandemia na Casa Nova. Como é que foi para você se adaptar a isso? Como é que foi até para a própria SPX se adaptar, e como está sendo também nos dias de hoje? Até vai ser bom ter a noção, né, você morando aí em Londres, e até para passar um pouco de como é que foi do outro lado do continente, é isso. A pergunta é em relação à tomada de risco ou a questão de trabalhar de casa? Não, questão de empresa mesmo, institucional, trabalhar de casa, gerir, ter essa relação. Se quiser falar de tomada de risco também, acho que, mas o mais interessante é saber como foi essa adaptação. Olha, eu, na verdade, já tenho um relacionamento com o Rogério Xavier e o Bruno desde 2003, tá? Porque ele era do Banco da Bahia e eu era do BNP, e a gente discutia cenários de mercado. O Beni, então, eu conheço desde a época... Puxa, eu conheço desde a época de Icatu, tá? Então, o Beni Paz eu conheço há muito tempo, além disso, né? Então, eu já tinha um relacionamento muito próximo com o pessoal da SPX, foi o motivo que eu acabei indo para a SPX depois desse meu sabático. Então, nesse ponto, já existia uma relação de confiança mútua muito grande, de respeito mútuo muito grande, e eles apoiaram todas as minhas decisões no início, tá? Isso facilitou muito as decisões e o diálogo, né? Na verdade, eu comecei a discutir a minha ida para a SPX em 2018, né? Em 2016, quando eu saí do Faro. Então, na verdade, foi um namoro longo antes de casar. E realmente foi um período muito difícil, mas, sinceramente, não foi assim. Olha, de novo, eu não quero me furtar do lado da tragédia humana que isso representou, tá? Mas, do ponto de vista de risco, não foi diferente de operar a crise da Rússia, a hiperinflação do Maílson da Nóbrega no Brasil, não foi diferente de operar o congelamento dos ativos do Plano Collor em 1990, ou a crise da Ásia em 97, ou o risco Lula em 2000. Não foi nada diferente disso. Na verdade, foi, em termos de diálogo e de decisões, foi mais uma crise horrível, do ponto de vista do aspecto humano, mas como gestor foi mais uma crise. Marcelo, quero agradecer demais aí a sua participação. Foi uma aula mesmo, bem didático, até para abordar esses assuntos mais difíceis de falar sobre economia, e pela reação da galera no chat aqui, realmente todo mundo gostou bastante. O Arthur aqui também está mandando parabéns aí pela live, então muito obrigado pela sua vinda. Obrigado, muito obrigado pela atenção, obrigado, Thiago, obrigado, Fernando, tá? Abraço a todos. Boa, Ferreirinha, valeu, hein? E só para avisar, galera, 6 horas da tarde, Desafios do Empreendedorismo, vai ter um papo aqui na Super Lives com o Rafael Forte, que é o presidente da VTEX Brasil, Sérgio Zimmermann, que é o presidente da PETS, e o Augusto Lins, que é o presidente da Stone, vai ser mediada pelo Head Global da XP Private, o Beni. Ele vai tocar esse papo aí aqui no YouTube do Infomoney às 6 horas da tarde. Muito obrigado, Infomoney, pelo espaço, e a gente volta sempre que vocês precisarem. Fiquem bem e até a próxima. Tchau.